campeão Corinthians, primeira fase. Aí, segundo turno da segunda fase, campeão Guarani, no nosso grupo, não, no grupo de lá. E Botafogo no nosso grupo. Botafogo ganhou o nosso grupo. O Palmeiras ficou em sétimo de 8. E por índice técnico, né, por agregar os pontos ali, blá, 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 foi ainda o São Paulo e o Bahia. Então você tem Palmeiras, Corinthians, Guarani, Botafogo, São Paulo e Bahia. E os dois da repescagem, os times lá da ruindade, lá, que ficaram para trás lá na primeira fase, jogaram 14 jogos, ida e volta, e se classificaram para a final. Bragantino e Atlético Mineiro. Tá? O Atlético Mineiro ainda ficou em segundo nessa fase. E aí a gente formou, então, a chave do mata-mata do Campeonato Brasileiro de 94. Guarani e São Paulo. Vencedor pega o vencedor de Palmeiras e Bahia. Então a nossa chave, Guarani, São Paulo, Palmeiras e Bahia. Do outro lado, Botafogo e Galo, Corinthians e Bragantino. Olha a chave baba do Corinthians. Botafogo e Galo, Corinthians e Bragantino. Muito bem. Palmeiras e Bahia. Bom lembrar que o Edmundo arrumou aquela briga com o São Paulo, continuou jogando 2, 3 jogos, foi suspenso preventivamente. Cumpriu 3 jogos. Aí acabou a suspensão preventiva, ele jogou um jogo contra o Vasco ali nessa fase que o Palmeiras não estava dando nada. Aí veio o julgamento do STJD. Pegou 8 jogos, então ele já tinha cumprido 3, aí ficou mais 5 fora. Esse mais 5 fora significava um jogo da fase de turno, 2 jogos das quartas de finais e 2 jogos da semifinal. Esse julgamento ele foi atrasado, ele foi sendo postergado exatamente para pegar as partidas finais. Tentar tirar o Palmeiras da frente. Então o Palmeiras jogou contra o Bahia sem o Edmundo. E foi jogar lá, primeiro jogo lá na Fonte Nova. E esse jogo foi complicado, foi chato, lá. Aqui não foi tão difícil, mas lá foi. Então o Roberto Carlos abriu o placar, o Bahia empatou já no segundo tempo. E o Palmeiras só foi ganhar com o gol do Maurílio aos 42 do segundo tempo. Partida de ida lá. Bom, você ganha a partida de ida lá, fica tudo mais, né, mais tranquilo para jogar a segunda partida aqui. Mas o time do Bahia era chato. O goleiro do Bahia era o Jean, que é pai desse Jean que estava no São Paulo aí até outro dia. O centroavante do Bahia era o Marcelo Ramos. Aquele Marcelo Ramos. Adorava fazer gol na gente, né? Dessa vez ele não fez. Aí na partida da volta, no Pacaembu, o Palmeiras ganhou com tranquilidade, 2-1. Abriu 2-0, já estava com um gol de frente, tocou a bola, depois tomou um gol no finalzinho, 2-1 de novo, mas foi bem tranquilo a partida da volta. Um puta de um calor, gente, eu me lembro muito bem, lá no Pacaembu, aquele solão na testa. Palmeiras ganhou do Bahia 2-1. Vamos para a semifinal com o Guarani. O Guarani, vocês se lembram, foi campeão da chave no segundo turno. Era um time forte. Tinha o Amoroso, que estava arrebentando. Estava comendo a bola, o Amoroso. E o Botafogo também só fez campanhas boas e foi campeão também de uma dessas chaves aí, porque tinha o Túlio que também estava arrebentando. Só que o Botafogo ele caiu na outra chave ali com o Atlético Mineiro, né? E acabou perdendo do Atlético Mineiro. Só que o Amoroso ele tinha problema de joelho. E o Guarani acabou perdendo o Amoroso alguns jogos antes de cruzar com o Palmeiras. Então o Palmeiras sem o Edmundo e o Guarani sem o Amoroso. Quem faz mais falta? Claro que o Amoroso faz mais falta para o Guarani do que o Edmundo para o Palmeiras. Porque o Amoroso era melhor que o Edmundo? Não é isso. É que o Palmeiras tinha um puta time. E o Guarani, mais da metade do time,
era o Amoroso, né? Já tinha o Luizão, né? Só que o Luizão ainda era moleque e, e não era o Luizão, né? Que amadureceu bastante em 95 a ponto de ser contratado pelo Palmeiras junto com o Djalminha. Então o craque do, do Guarani era o Fábio Augusto. Fábio Augusto, aquele loirinho que era do Flamengo, né? Que era um muito bom jogador. Tinha uma zaga muito boa. O Cláudio, que depois veio jogar no Palmeiras em 96 também, ao lado do Sandro, né? Ele era reserva, né? Era Sandro e Kleber, mas sempre que machucava alguém ou não podia jogar, jogava o Cláudio. E aquele Jorge Luiz, que jogou em tudo que é time grande também, né? Era o Diego Souza da época, jogou em todos os times grandes. Quarto zagueiro, bom quarto zagueiro. Então o time do Guarani era chato. Chato, tanto que tinha feito mais pontos que o Palmeiras, porque o Palmeiras tinha largado a segunda fase. O Guarani tinha vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Então o primeiro jogo foi no Pacaembu, na semifinal. E o Guarani saiu na frente, 1-0, gol do Júlio César. Ponto esquerda. Você falava, nossa senhora, o que esse Guarani, sem o Amoroso, tá querendo aprontar, né? Não demorou muito, tá? O Clebão empatou o jogo 2, 3 minutos depois. E no segundo tempo, o Evair acabou com o jogo. Tá? No segundo tempo, 3-1 Palmeiras, o golzinho, o gol de Evair. 3-1, levamos uma boa vantagem lá para Campinas. E no jogo da volta, logo de cara o Rivaldo já fez o gol. Aí, sabe, você, puta, já estamos com um gol de frente, com 2 gols de frente. Você abre o placar, sossega. O Guarani empatou. Ainda precisava fazer mais 3 gols. Lógico que não ia conseguir, o Palmeiras tocou a bola, controlou o jogo. O Rivaldo fez o segundo gol, o Palmeiras ganhou lá também, então ganhou aqui, ganhou lá, e foi para a final. Do outro lado da chave, o Atlético Mineiro ganhou do Botafogo, o Corinthians ganhou do Bragantino, fizeram a semifinal, Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, freguês, né? Pega time paulista, mas sempre, né? Fica de joelho. E não foi diferente dessa vez. Então o Corinthians foi para a final. Mais uma final Palmeiras e Corinthians, senhores. Mais uma final Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras já tinha ganho o Campeonato Paulista de 93 em cima do Corinthians. Ganhou o Rio-São Paulo em cima do Corinthians. O brasileiro só não foi em cima do Corinthians porque o Corinthians meio que pipocou pro Vitória da Bahia, que era para ser o Corinthians naquela final também. O Corinthians pipocou pro Vitória. Há quem diga que o Corinthians pipocou para não pegar o Palmeiras. Mas vamos perder o Palmeiras de novo, não vai dar. Vamos sair antes. Assim como eles fizeram nas 2 últimas Libertadores, né? A desse ano e a do ano passado. Eles perderam antes para não cruzar o Palmeiras. Na verdade, acho que foi de 2017, né? Eles perderam do Colo-Colo, Valdívia, né? Eliminou eles porque eles iam cair, eles iam cruzar com a gente. Acho que foi 2017. Aí o Colo-Colo cruzou com a gente despachou o Colo-Colo. Mas era para ser o Corinthians. E era para ser o Corinthians esse ano na Libertadores também. Eles fogem. Eles veem que eles vão perder, eles fogem. Então acho que foi isso que aconteceu em 93. Mas dessa vez eles achavam que eles podiam ganhar. O Marcelinho tinha vindo do Flamengo, tinha encaixado no time, estava fazendo gol de falta. Eles lembraram do Neto como se fosse um novo Neto. E eles acharam que eles podiam ganhar da gente. E aí veio o primeiro jogo da final. Mas eu vou falar do primeiro jogo da final depois, não tinha como perder. Muito bem, chegamos às finais. Vamos lembrar que o Edmundo estava de volta, cumpriu a suspensão. Né? O Palmeiras passou pelo Guarani sem o Edmundo. E o Edmundo voltou para disputar a final. As finais, né? E por que no Pacaembu? Por que não foi no Morumbi? Vocês se lembram que em 94, no Paulista de 94,
O Palmeiras ganhou o título com uma rodada de antecedência, vencendo o Santo André no ABC. E o último jogo que estava programado era contra o Corinthians no Morumbi. E esse é o jogo onde a taça e as faixas seriam entregues ao Palmeiras. E o São Paulo esburacou o seu gramado para que o jogo não acontecesse lá. Por quê? Porque ele já estava de saco cheio de ver o Palmeiras levantar a taça no Morumbi. O Palmeiras provavelmente já tinha mais taças levantadas no Morumbi que o dono do estádio. Então os caras falaram, não, vai parar de levantar a taça aqui, não vai. E esburacou o gramado. Chegou no fim do Brasileiro, no fim do ano, São Paulo fora. Não levantou taça nenhuma naquele ano. E afinal, Palmeiras e Corinthians, imagina a cara dos São Paulinos. O que eles fizeram? Eles sabiam que tinha irregularidades no Morumbi, estruturais, que tinha risco de cair o negócio. Só que eles ficavam quietos, enquanto eles estão jogando, deixa, o risco é pequeno, não tem problema, deixa, vai botando o povo aí. Quando eles viram que não podia ter jogo lá, para nem Palmeiras ou Corinthians levantar a taça lá no estádio deles, o que eles fizeram? Amigos, isso é inacreditável. Eles fizeram uma autodenúncia na prefeitura. Tinha um órgão, ou tem ainda, não sei se existe ainda, um órgão chamado CONTRU, que é um órgão que regulamenta, que regula, que controla as edificações para o uso público. E na época tinha um cara lá que adorava aparecer, então toda hora ele fiscalizava tudo, mandava fechar. Por quê? Porque aí o nome dele ia pro jornal, depois ele se candidata a deputado, a vereador, sei lá o quê. Então era um órgão muito ativo na época. E o São Paulo aproveitou, falou assim, tá vendo? Aqui tem uma rachadura, aqui tem uma infiltração, aqui sei lá o que tem. Encontrou, interdita aqui pra gente, pelo amor de Deus. Uma autodenúncia ao CONTRU. Então por isso o jogo não foi no Morumbi. Os dois jogos, né? Os dois jogos acabaram sendo no Pacaembu. E puniram, né, as duas torcidas, porque coube menos gente. E o Pacaembu é difícil de você dividir meio a meio, né? Então o que aconteceu? O time visitante ficava com o tobogã e o outro time ficava com o resto. Eu não lembro se as laterais ali, eu acho que aquelas lateraisinhas ali, tanto do lado das numeradas quanto do lado das arquibancadas, também era do visitante para equilibrar um pouco. Eu acho que era isso. E o primeiro jogo, então, foi numa quarta-feira à noite. Corinthians e Palmeiras, mando do Corinthians. O Palmeiras destruiu o Corinthians. Eles achavam que eles iam ganhar. O Marcelinho. O Palmeiras destruiu o Corinthians. Foi 3-1, mas estava 3-0 fora o baile. Aí no final o Paulo Sérgio fez um gol. Edmundo, Rivaldo, Evair acabaram com o jogo. Roberto Carlos jogando muito. Mas foi um baile. E aí, amigos, o que eu queria que vocês relembrassem, quem tem idade e quem não tem idade, que tente se imaginar nessa posição. O Corinthians tinha virado um freguês do Palmeiras de tal jeito que a gente pegava os caras em jogo importante, era só sacola, era só... Eu ia falar um negócio aqui, mas é grosseiro, né? Mas é bater na cara, sabe? Era uma delícia. E isso durou até a Libertadores, né? As duas, de 99 e 2000. Foi uma década em que a gente pegava o Corinthians e na cara. Era sensacional, era muito gostoso. Então o Palmeiras, com o mando deles, meteu 3-1 e o Corinthians precisava meter 3 gols. Precisava de meter 3-0 na volta. No domingo. Esse jogo foi na quarta-feira à noite. Então no domingo, 4 dias depois, o Corinthians precisava meter 3-0 no Palmeiras. Sabe quando? Nunca. E aí o jogo da volta, mando do Palmeiras. Aí o Pacaembu inteiro de palmeirense, só o tobogã de Corinthians, eles não conseguiram encher nem a parte deles. Não encheu a parte deles. A nossa lotado, transbordando.
né? E na época não tinha essas coisas de assento, no, sabe, limitado. Quem chegasse, se tivesse ingresso impresso, entrava. Vai, põe para dentro, põe para dentro, põe para dentro. E o Corinthians até que saiu na frente. Bem cedinho, fez 1 a 0 com 1 minuto. Aí você falava, nossa, será, né? Gol do Marques. Nossa, com 3 minutos toma 0 pro Corinthians, eles precisavam fazer só mais 2. Só mais 2. Mas que nunca. Fizeram um gol ali na sorte. Mas não chegaram nem perto de ameaçar o Palmeiras. O Palmeiras com a bola no pé, tocando, sabe, controlando o jogo, cadenciando um puta de um calor. Aquele calor que eu falei que estava no jogo do Bahia, do Guarani. O mesmo calor. Um absurdo de calor. O jogo do Bahia, né? Do Guarani não. Mas muito quente. Aquele dezembrão escaldante. E... Só que tava 0 a 1, né? A gente não queria ganhar o título com derrota. Aí o Rivaldo foi lá e resolveu, né? O Edmundo fez a jogada, o Rivaldo fez o gol aos 36 de segundo tempo para empatar. O Palmeiras não ganhar o título com derrota, né? 1 a 1, aí puta festa, né? E aí comemoramos mais um título brasileiro. E vamos lembrar que era o 5º título em 18 meses. Se você for lembrar que a gente ganhou o título em junho de 93 e nós estamos falando de dezembro de 94, então entre junho de 93 e dezembro de 94 são 18 meses. Os 5 títulos, 5 troféus em 18 meses. Tudo título, quer dizer, tira do Rio São Paulo, vai. O resto é tudo título grande. O Paulista na época era grande, era enorme, era gigante. E brasileiro sempre foi brasileiro. Então, que época abençoada, que época maravilhosa, que delícia. E sempre, sempre batendo no Corinthians. E batendo no São Paulo também, inclusive literalmente. Então, assim, o domínio era tão grande, era tão absurdo o domínio do Palmeiras. Ser palmeirense naquela época, aqueles 18 meses, tendo passado a fila inteira, mas ó, a gente tá tirando o atraso. Mas tirando o atraso, mas com gosto. Por isso que eu sempre falo, valeu a pena, sabe, se fosse escrever a história da fila, para depois sair da fila, do jeito que saímos, e tudo que foi feito depois, o embalo que o Palmeiras pegou, valeu. Valeu a pena. Cada segundo da fila valeu a pena. Porque o payback foi... Não tem palavras. Não tem, é difícil transformar em palavras o que a gente foi feliz naquela época. Uma pena que a transição para 95 não foi tão boa, não foi tão legal. Porque no final de 94 a gente acabou perdendo apenas César Sampaio, Zinho e Evair. Apenas. Você destrói o meio de campo, você tira a referência da frente. A diferença, a gente tinha um monte de craque, mas o Evair era, né, ele era 30, 40% do time. Você perdia o Evair, você perdia bastante. Você perdia o Edmundo, as coisas ainda continuavam acontecendo. Você perdia qualquer um, as coisas ainda continuavam acontecendo. Você perdia o Evair, complicado. Então a gente perdeu César Sampaio, Zinho e Evair. César Sampaio foi o que menos fez falta, porque o Flávio Conceição cresceu demais, né? O Amaral dava conta. E o Palmeiras ainda contratou o Mancuso no começo de 95. Só que o Mancuso prometia demais, né? O cara era o volante do Boca Juniors. Não jogou nada. Tem gente que gosta dele, que achava que ele jogava. Eu, sinceramente, eu não vi nada no futebol do seu Mancuso quando ele veio pra cá. Ele era bom, só que aqui ele não jogou essas coisas, não. Então a transição para 95 acabou não sendo tão boa e o Palmeiras interrompeu essa mania de ganhar título. O Palmeiras estava com mania de levantar troféu. Né? Que mania, vocês não param de levantar troféu. Não paramos mesmo. Paramos, né? 18 meses depois a gente parou, mas erguemos 5 em sequência. Foi muito bacana, foi muito legal. E eu vou contar a história de 95 na segunda-feira, no próximo Periscatos. Só que como a gente ainda tem algum tempo, vamos